Blog Talk Radio. Boa noite, amigos. Estamos aqui começando novamente um Throat Speak. Nós temos uma infinidade aqui de e-mails interessantes, mas eu só queria pedir um favor aos remetentes, que quando me enviarem e-mails, não enviem e-mails compridos, longos, porque daí fica impossível lê-los no ar. São muito interessantes para mim, mas daí eu tenho que fazer algum resumo, uma coisa assim, e vocês perdem a oportunidade de falar ao público com, vamos dizer, as suas próprias palavras. Agora, essa semana me enviaram aqui uma série de coisas muitíssimo interessantes. A mais linda delas é esse caso desse espião italiano Marco Bernardini, que trabalhava para um esquema de espionagem a serviço da Telecom Itália. E este sujeito foi preso e fez um acordo lá com a polícia e contou tudo o que sabia a respeito de um esquema de corrupção da Telecom Itália. Esse esquema de corrupção incluiu uma verba de $2 milhões que estava sendo usada no Brasil, tá certo? Porque a Telecom Itália estava disputando a Brasil Telecom com o grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. Eu agora começo a entender por que o Daniel Dantas foi tão demonizado. Porque a Telecom Itália se disputava a Brasil Telecom com ele. Também quem estava disputando era o filho do Lula, o Lulinha. Tá certo? Então, para tirar esse homem do caminho, Daniel Dantas do caminho, fizeram o diabo contra ele, demonizaram o sujeito, o transformaram num verdadeiro monstro. E o detalhe interessante da história é que entre os envolvidos nesse esquema de corrupção estava o então chefe da ABIN, seu Mauro Marcelo. Ora, o caso é escabroso, mas vocês querem saber o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada. Tá certo? Todos eles vão ser premiados pelo mal que fizeram, como sempre tem acontecido. Não vai haver investigação alguma. Outra coisa interessante é que o Francisco José Domingues me manda uma entrevista que saiu na Veja, que eu não havia percebido na Veja, não havia lido na Veja. Essa entrevista do Roberto Abdenur, que era o embaixador aqui nos Estados Unidos. É bom vocês saberem que o Roberto Abdenur tinha fama de ser um sujeito governista, ou pelo menos um homem muitíssimo bem comportado. Ele não tem nada de direitista, de antipetista, nem coisa nenhuma. O fato é o seguinte, ele saiu do cargo acusando o governo, primeiro, de fazer uma espécie de lavagem cerebral em todo o corpo diplomático. Ele diz que o governo promove uma uniformização ideológica dos diplomatas, uma coisa que diz ele não aconteceu nem mesmo no tempo da ditadura. No tempo da ditadura o governo naturalmente determinava os rumos da política externa e esperava que os diplomatas agissem em conformidade, mas não os doutrinava, não os forçava, vamos dizer, a alinhar-se pessoalmente com a política do governo, desde que o sujeito representasse o Brasil de acordo com aquilo que tinha sido determinado, está tudo bem, mas agora não, agora você tem que se enquadrar ideologicamente. E daí diz o Roberto Abdenur que os diplomatas brasileiros hoje em dia são promovidos de acordo com a sua afinidade política e ideológica e não por competência. Digo, isso é um escândalo monstruoso, porque é o próprio embaixador brasileiro nos Estados Unidos, aposentado, que está dizendo isso. O sujeito saiu do cargo por causa disso, ele simplesmente não aguentou. Diz que a situação entre ele e o ministro Celso Amorim foi ficando cada vez pior, e chegou uma hora o nego não aguentou, foi embora. Mas isso tá assim mesmo, o Brasil inteiro está virando aqui a escolinha do MST. Se você não disser amém a toda esta porcariada petista, marxista, comunista, você tá roubado. Muito bem. Aqui tem uma outra carta, João Paulo Oque de Freitas. Prezado Olavo, sou professor de História do Ensino Médio do Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba. Neste ano de 2007, ministrarei a disciplina de Teoria do Conhecimento, que faz parte do Bacharelado Internacional, Organização Internacional Bacharelado. O programa da disciplina é amplo e não está predeterminado de forma rígida. Gostaria que o senhor indicasse algumas obras referentes à História da Filosofia e Teoria do Conhecimento. Ora, João Paulo, não dá para a gente fazer uma lista de livros aqui. Mas, para o meu gosto, o melhor livro de
teoria do conhecimento que alguém já escreveu, chama-se a dialética do conhecimento, Dialectique de la Connaissance, escrito por André Marc, M-A-R-C. André Marc era um padre francês que foi, no meu entender, foi o maior dos pensadores neoescolásticos do século XX, infelizmente eclipsado dentro do conjunto do movimento por figuras muito menores, como aquele ridículo senhor Jacques Maritain, que aí no Brasil exerceu uma influência imensa. O André Marx pode dizer que praticamente só estudiosos e eruditos leram. Isso aí não é um autor para público em geral. Ele escreveu apenas 4 livros, mas esse livro Dialética do Conhecimento, que é em 2 volumes, para mim aquilo é uma verdadeira maravilha, porque ele vai cotejando todos os itens, todos os princípios da teoria do conhecimento escolástica, Santo Tomás de Aquino, com as abordagens mais modernas e científicas. E, olha, leia, não tem outra, não há muito o que dizer do livro, você tem que estudar mesmo. Não é um livro fácil de ler, não é um livro agradável para a leitura do público em geral, mas para quem é do ramo, é uma delícia. Então, a partir disso aí, ele vai te abrir, vamos dizer, uma infinidade de caminhos. Um outro livro que eu também considero indispensável para isso é o clássico do Bernard Lonergan, Insight. Insight pode querer dizer intuição, intelecção. Também é um livro bastante volumoso, né, que estuda o processo pelo qual você intelige alguma coisa. Esse aqui também considero indispensável. Então, acho que com esses dois você se vira. São 1000 páginas cada um. Você vai ter aí muito assunto para pensar durante bastante tempo. Muito bem. Vamos lá. Olha, aqui tem uma carta muito interessante do Felipe Cola, discutindo o problema como ele leu ali ou leu no Jardim das Aflições, ou ouviu no meu aqueles depoimentos ao Yuri Vieira, o Garganta de Fogo, eu mencionar o problema, vamos dizer, da disputa entre a Igreja Católica e a maçonaria, vamos dizer, como um dos elementos formadores importantes da história mundial. Essa briga entre cristianismo e maçonaria seria, no meu entender, uma das linhas principais da sucessão histórica nos últimos 2 séculos, 2 ou mais até. Então, ele faz uma discussão muito interessante das possibilidades de acordo entre maçonaria e Igreja Católica, mas eu não vou poder ler a carta dele porque é muito comprida. Então, eu não sei o que realmente não sei o que fazer. Eu vou responder isso por e-mail, mas eu não tenho tempo, eu teria que escrever 4, 5 laudas para isso, é impossível. E responder aqui no programa, eu teria que ler a carta inteira. Então, se for possível você me mandar uma versão resumida, eu agradeço. Muito bem, vamos ver o que mais. Também alguém me envia aqui esta matéria da Folha, que diz que os papéis da ditadura somem dos arquivos. Digo, a esta altura, né, o arquivo do Serviço Nacional de Informações, que está sob a guarda da União, sofreu uma limpeza na qual foram suprimidos os documentos que deviam constar nos arquivos federais. E muito bem, a esta altura, a quem interessa assumir isso aqui? Porque tudo quanto é, entre aspas, crime da ditadura já foi alardeado, usado, abusado e transformado em dinheiro. Todo mundo sabe disso, né? Os crimes reais e imaginários. Então, essa altura, a quem interessa assumir isso dessa coisa? É para essa própria cambada esquerdista, né? Quer dizer, porque a parte deles jamais foi revelada, né? Parece que o arquivo é sempre, todos os documentos que aparecem são sempre contra o mesmo lado. E agora o pessoal militar está dizendo, não, nós queremos que abra os arquivos, sim, mas que abra para os dois lados, né? Com tudo. Então, como isso não convém, já assumiu a papelada toda. Aliás, nunca esperei outra coisa também. Aqui nos Estados Unidos, aquele negócio da comunidade norte-americana que fundiria
o México, o Canadá e os Estados Unidos, está já num processo avançadíssimo, tá certo, de implementação. Agora estamos começando a discutir também, né, já que vai abrir as fronteiras, que tem uma unidade territorial, deveria ter também uma unidade monetária. Aliás, eu nem sei como eles não tiveram a ideia de começar justamente por aí, como começaram na Europa, onde fizeram o euro. Agora aqui estão já discutindo uma moeda que chamaria o Amero, né, que seria a moeda única para esses três países. E no fim vão ter que terminar com a moeda mundial. Né, o Robert Mundell, que foi Prêmio Nobel de Economia, né, ele já confessa que o objetivo do CFR, do Council of Foreign Relations, é exatamente esse. Diz ele, uma economia global requer uma moeda global. Né? E a moeda, melhor moeda excelente, não seria da norte-americana, mas a moeda do mundo. Né? Então, como é que ia chamar essa porcaria? O Mundero. Né? Tem o euro, o Amero, o Mundero, ou o Globero, sei lá como é que vai chamar essa porcaria. Mas se vocês veem que tudo isso é muito grave, porque todo o processo de implantação dessa coisa não passa pela discussão pública. Isso aí é decidido, vamos dizer, em pequenas comissões técnicas, e do dia para a noite aparece, vamos dizer, implantado e como lei vigente. Né? E ninguém tem a chance de dizer não. Quando você diz não é tarde, porque a coisa já tá implantada. Vocês viram que já aparece uma ideia, aparece uma sugestão na mídia, como se fosse apenas, vamos dizer, uma ideia para ser discutida. Por exemplo, a eutanásia. Vamos legalizar a eutanásia. Quando aparece a ideia, 6 meses depois a eutanásia não apenas está legalizada, mas a oposição à eutanásia é perseguida e criminalizada. Você vê que a ONU já faz pressão em cima de vários países. Eu ouvi, essa semana estava pressionando Portugal, porque não tinha legalizado a eutanásia. Então, daqui a pouco você não legalizar a eutanásia, você ser contra a eutanásia, será crime. Do mesmo modo, o aborto, o casamento gay, etc, etc. Quer dizer, a população mal começou a receber informação e mal começou a desenvolver alguma opinião a respeito, a desenvolver alguma preferência, e repentinamente aquela coisa não apenas é obrigatória, mas o seu contrário se torna crime. Quer dizer, este é o processo, vamos dizer, legislativo mais tirânico que já existiu na história do mundo, porque não dá tempo de você discutir, você nem sabe de onde apareceu a ideia, e não dá tempo nem de saber que ela já é lei. Quer dizer, antes de você saber que a coisa já é obrigatória, você já está indo para a cadeia porque você é contra. Você vê aqui recentemente a Nicarágua. A Nicarágua tá o pessoal da ONU já se mobilizando para processar o governo da Nicarágua por atentado contra os direitos humanos por ser contra o aborto. Quer dizer, você ser contra o aborto é um crime contra os direitos humanos. Do mesmo modo, o casamento gay. Você falou contra, você vai para a cadeia. Já tem muita gente indo para a cadeia por causa disso. Na Europa e até em alguns estados americanos também acontece. Quer dizer, aqui varia porque a legislação é muito diferente de estado para estado. Mas tem alguns estados americanos que você não pode abrir a boca contra o movimento gay, porque já é considerado um direito humano, né? O casamento gay é um direito humano já proclamado e em pleno vigor, então você não pode ser contra. Vamos lá, o que mais temos aqui? Aqui recebeu uma carta de um sujeito que assina assim, Führer@Führer.com.br, e pergunto, pesquisando no Google, me deparei com alguém falando a questão de você ser um nazista. Eu gostaria de saber se você realmente aprecia a filosofia ideal nazi, pois eu sou apreciador da filosofia ideal. E olha, eu tenho aqui uma sugestão para você, Führer. A sugestão é o seguinte, vai tomar no olho do cu. Você está entendendo? Então, quem quer que vier me mandar cartinha fake aqui, olha, se eu descobrir quem é, eu vou dar o seu nome e endereço, tá entendendo? Para o pessoal infestar a sua caixa postal com merda como você está querendo infestar a minha, tá bom? Agora, se eu não souber quem é, eu pelo menos dou aqui o e-mail do fulano, que é um e-mail fake, evidentemente, Führer@Führer.com.br. Ai, ai, ai.
Então, aqui, Kelmer Casotti me escreve: muito me chocou uma semana atrás quando ouvi um pastor falando num programa de rádio que o ponto máximo da evolução do cristianismo seria o perfeito comunismo. E daí ele pergunta aqui: o que de fato é comum às duas doutrinas, cristianismo e comunismo? Cristo era comunista, precisa ser cristão comunista ou comunista cristão? Bom, algumas semanas atrás eu já expliquei a origem de todo esse movimento, expliquei no artigo do Diário do Comércio a origem de todos esses movimentos ideológicos modernos. Eles se originam, tá certo, dentro da igreja, tá certo, mas se originam de um movimento evidentemente herético. Esse movimento começa a aparecer, vamos dizer, entre os séculos, se desenvolve sobretudo entre os séculos XIII e o século XVI, são chamados movimentos revolucionários messiânicos, que visavam que a meia dúzia de monges, teólogos, etc., que, desesperados com a confusão que havia na época, a confusão causada, sobretudo, pelo surgimento dos estados nacionais. Na medida que cada nação começou a ter ambições imperiais por sua conta, aquilo quebrou a unidade do Império Medieval e criou uma bagunça geral. Dentro dessa bagunça, evidentemente, surge a corrupção, ateísmo, banditismo, etc. Então, meia dúzia de monges, desesperados com isso, decidiram criar uma espécie de nova ordem mundial. Aliás, usaram esse termo. Esse termo foi inventado por João Amos Comênios, que é um educador da época, um cara importante na evolução da pedagogia, mas que também foi um teórico político da mais alta importância, que é inventor da expressão novus ordo seclorum, que seria, então, vamos dizer, a nova ordem mundial cristã. Quer dizer, os caras iam implantar o reino do Cristo na Terra a ferro e fogo. E, com isso, desenvolveram a ideia de um tempo futuro, um tempo histórico futuro, que seria, então, vamos dizer, o reino de Deus na Terra. E, portanto, seria já o efeito do juízo final. Quer dizer, com isto, veja a sutileza do negócio, é que transforma o juízo final. O que é o juízo final na Bíblia? O juízo final é o fim dos tempos históricos. Quer dizer, é a absorção da totalidade dos tempos na eternidade. E a eternidade é, vamos dizer, como definia Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. É a somatória de todos os momentos transcorridos e transcorríveis, momentos reais e possíveis. Tá certo? Agora, na Bíblia, o juízo final se dá precisamente na eternidade, quer dizer, diante do esgotamento do tempo histórico, o tempo é absorvido, então, na eternidade, e vamos dizer, os atos, né, e acontecimentos transcorridos no tempo são, então, rebatidos, né, no plano da eternidade. Ora, o que esse pessoal revolucionário messiânico fez foi trocar a ideia de eternidade pela ideia de um tempo futuro perfeito. Note bem que, na perspectiva da Bíblia, o sentido da história aparece somente na eternidade. Quer dizer, a história é um transcurso de acontecimentos, transcurso mais ou menos anárquico, mas, visto, rebatido no plano da eternidade, esse transcurso histórico ele adquire uma forma total. E como ele adquire uma forma total, justamente porque acabou, né? Quer dizer, quando acaba o tempo, então, tudo que transcorreu dentro dele deixa de ser um fluxo e adquire uma figura. Quer dizer, mais ou menos como uma partitura de música, né? A música transcorre no tempo, mas na partitura todas as notas estão ali ao mesmo tempo. Então, nessa passagem do transcurso temporal para a eternidade, a história humana total adquire uma figura e pode, portanto, ser julgada. Esses fulanos não entenderam bem isso e fizeram do juízo final um momento futuro do tempo a ser alcançado mediante a ação humana. Quer dizer, pela nossa ação, nós vamos acabar aqui com a bagunça terrestre e instaurar o reino final do Cristo, que durará eternamente. Então, esse momento futuro, né, qualquer momento futuro, você sabe perfeitamente que quando ele chegar, ele não vai ser mais futuro, ele vai ser apenas mais um momento do tempo. Né? Então, o que esses camaradas fizeram foi atribuir a um momento do tempo futuro
o prestígio, o valor e a autoridade da eternidade. O que é um erro, simples erro lógico, mas um erro lógico monstruoso. Nenhum momento futuro pode ser um momento eterno. Qualquer momento futuro, quando ele chegar, ele vai passar como todos os momentos. Né? E a coisa mais característica de viver dentro do tempo histórico, como nós vivemos, é de que ninguém conhece o movimento da história na sua totalidade. Você só conhece um pedaço da parte que já transcorreu e você é capaz um pouco de conjecturar o futuro. Então, na medida em que fizeram isso, eles inverteram radicalmente o sentido do juízo final bíblico. Tá certo? Então, em vez do juízo final ser uma passagem à eternidade, ele é um momento do futuro a ser alcançado mediante a construção de uma sociedade perfeita. Isso é a maior perversão que pode existir da doutrina cristã. Porque primeiro atribui a esses mesmos monges e reformadores o papel de Deus, que é de fazer o juízo final. Segundo, ele inverte as relações entre tempo e eternidade, atribuindo a um momento do tempo o prestígio e o valor da eternidade. Então, isso aqui não é uma doutrina cristã, isso é uma doutrina anticristã, tá certo? Que aparece numa certa época e adquire, por força, vamos dizer, da ação política, um poder extraordinário. Esta é a origem de todas as ideologias revolucionárias modernas. Ou seja, a característica das ideologias revolucionárias é desejar alcançar esse momento de perfeição, né, da sociedade, através da construção de uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Seria alcançar dentro do tempo, mas ao mesmo tempo seria a história, o momento eterno, seria o fim dos tempos, ou o fim da história, como depois disse textualmente o próprio Karl Marx. Confundir isso com o cristianismo foi exatamente o que esses monges fizeram, esses malucos dos séculos XIII e XVI. Isto foi onde a maior perversão que já houve dentro do cristianismo. Isso é uma traição interna, isso é destruição do cristianismo, e não só isso é destruição do cristianismo, isso é destruição da inteligência humana. Porque se você não tem uma visão correta da estrutura do tempo, você está fora da realidade. Você está vivendo, vamos dizer, num tempo hipotético, numa estrutura hipotética, destinada a culminar num momento que magicamente não vai passar mais. Tá certo? Tem até o famoso, né, poema do Goethe sobre o momento supremo, quer dizer, aquele momento que é tão bonito que ele diz, não passe mais, fique aí, fique parado no ar. Né? Mais ou menos no poema do Manuel Bandeira, que ele fala do quarto em que ele morava, no apartamento, que ele dizia que iam derrubar o prédio, mas que o quarto dele ia ficar eternamente intacto, suspenso no ar. Então esse momento perpétuo é mais ou menos que nem o apartamento perpétuo do Manuel Bandeira. É uma impossibilidade pura e simples, uma mera figura de linguagem. Acontece que desde essa época, toda essa intelectualidade ativista, ela está pensando, tudo que ela raciocina é dentro dessa estrutura falsa de tempo. Então, é por isso que dentro dessa inversão, quando você inverte de eternidade e tempo, você inverte tudo mais. Tá certo? Inclusive, você inverte o bem e o mal. Isso é impossível, como você está conferindo ao tempo o valor da eternidade. Então, a inversão lógica é total. E não é só inversão lógica, é inversão de percepção. E se você pode perceber um simples momento do fluxo temporal como se fosse uma eternidade, tá certo? Então, todo o esquema de percepção dele está alterado. E daí que esse pessoal não chega a confundir, vamos dizer, o bem com o mal. Esta inversão, ela aparece em tudo. Como, por exemplo, esta semana, tinha uma entrevista deste professor da Unicamp, esse cretino chamado João Carlos Quartim de Moraes, que é um sujeito que ele fundou na Unicamp um núcleo de estudos marxistas, né, transformando a Unicamp numa escolinha do MST. Na época que fundaram isso, eu sugeri, né, escrevi à Unicamp dizendo, por que vocês não fundam também um núcleo de estudos antimarxistas? Seria até mais interessante, porque todos os filósofos que interessam no século XX são antimarxistas. Então, um núcleo de estudos antimarxistas forneceria um material de estudo muito mais valioso para a meninada, né? É claro que eles não me responderam. Mas esse seu João Carlos Quartim de Moraes,
ele está dizendo que se a esquerda atual ela não pode, vamos dizer, tentar obter o apoio, a simpatia dos militares atuais à custa de esquecer, diz ele, os nossos mortos. Né? Então, ora, falando de nossos mortos, é bonito, muito bonito esse negócio, porque este seu João Carlos era um dos membros daquele comitê de justiça autonomeado que condenou à morte um capitão americano que morava no Brasil, chamado Capitão Chandler. E o assassinaram na porta de casa, na frente do filho e da mulher. Né? Então, era um comitê de 3 filhos da puta, tá certo? Que condenaram à morte um sujeito que não tinha absolutamente nada a ver com a disputa política brasileira. Eles inventaram toda uma história, toda uma mitologia de que o sujeito era um agente perigosíssimo que estava aí ensinando técnicas de tortura, o que é um absurdo total. Né? O sujeito estava apenas fazendo um estágio, estudando no Brasil. Quer dizer, um cara que confiou na hospitalidade brasileira, foi aí para estudar, e de repente é crivado de bala na porta de casa. Isso é obra de seu Quartinho de Moraes. Esse seu Quartinho de Moraes é um assassino, tá certo? E ser um assassino político a favor do lado politicamente correto, vamos dizer, é a mais alta glória curricular para um universitário brasileiro. E por isso mesmo ele tem a sua importância na Unicamp. Então, quer dizer, um assassino que fica chorando dos nossos mortos e trata o morto do outro lado como se fosse, vamos dizer, um detrito numa lixeira, é evidentemente um sujeito que tem uma vamos dizer, consciência moral completamente torta, distorcida, doente, tá certo? É um sociopata, obviamente, tá certo? E justamente por ser um sociopata, adquire uma importância, vamos dizer, um prestígio universitário fora do comum. Então, é o negro que chora os nossos mortos. Os seus mortos, que se danem, os seus mortos são lixo. Quer dizer que, veja, a condição humana, salvo engano, é uma condição biológica da qual todos nós participamos. Nenhum ser humano pode conferir a condição humana ao outro, tá certo? Mas, na perspectiva desse seu João Carlos Quartinho de Moraes, a condição humana, ela depende da sua posição política. Conforme a sua posição política, você é gente, então você merece ser pranteado e homenageado depois que morreu. Agora, se você está do lado errado, isso não existe. Né? Então só existem os nossos mortos. Os seus mortos são lixo. Isso é uma distorção monstruosa da consciência moral. Essa distorção é comum a uma infinidade de intelectuais ativistas, militantes, são todos eles assim. Né? Todos eles choram, vamos dizer, porque desapareceu 376 terroristas brasileiros, eles choram pra caramba. Agora, se Fidel Castro mata 500 mil pessoas no continente inteiro, isso não é para chorar, isso não é nem para ligar, isso é um detalhe de somenos, né? Um detalhe na história, como vamos dizer, como os judeus que morreram na Segunda Guerra eram um detalhe para o tal do senhor Le Pen, que é outro, evidentemente, também um cara de uma perspectiva revolucionária. Esse movimento fascista europeu é também um movimento revolucionário utópico que visa criar uma sociedade que seja perfeita no entender deles. Então, a perda da estrutura real do tempo é a perda da noção de realidade e a distorção completa da percepção humana. Então, você dizer que isso é cristianismo, eu digo, bom, é cristianismo no sentido que uma nota falsa de $100 é uma nota de $100. Né? Não deixa de estar escrito $100, ela imita. Né? Só que ela não vale $100, não vale nada. Então, do mesmo modo, esse pretenso cristianismo socialista, quem quer que fale isso com o socialismo cristão, você pode ter certeza que um é um idiota completo, um é um sociopata como esse seu Quartinho de Moraes. Muito bem. Vamos ver aqui. Que Arthur Hens. Quem escreve é Arthur Hens de Fortaleza. Ontem eu estava assistindo o canal de televisão Fox News quando vi uma notícia que achei interessante comentar. A notícia tratava da questão de enquadrar a obesidade infantil no rol dos abusos de criança. É isto mesmo, é o Fat Police. Você tome cuidado, porque daqui a algum tempo, se o seu filho for gordo, você vai para a cana. Tá certo? Eu mesmo comentei num artigo umas semanas atrás, da lista de produtos que na Inglaterra já é proibido anunciar na televisão, como, por exemplo, ketchup, mostarda, né, e
uma série de bolinhos, alguns refrigerantes, etc, etc. Então, tudo isso já está sendo criminalizado, como os cigarros já foram criminalizados. Agora, ao mesmo tempo, você veja que coisa interessantíssima. A ascensão dos democratas aqui ao Congresso americano, a vitória dos democratas nas eleições para o Congresso, trouxe para o Congresso um tal deputado, seu Kucinich, esqueci o primeiro nome dele, que é o grande apóstolo da liberação da maconha. De maneira que a liberação da maconha já entrará, né, em linha de discussão para os próximos anos. E pode ter certeza que daqui a alguns anos quem for contra a maconha será um criminoso. Agora, se você fumar um cigarro na rua ou der um sanduíche com ketchup para o seu filho, você vai para a cana. Não se espantem de que todas estas novos regulamentos e novas leis que estão aparecendo junto dentro do contexto, né, desse projeto globalista, Nova Ordem Mundial, todos eles têm um aspecto psicótico, tá certo? E, evidentemente, grotesco. Então, isso se deve exatamente ao que eu estava falando agora. Quer dizer, todo o movimento revolucionário moderno, ele se baseia numa perda da noção de realidade, uma destruição da estrutura do tempo e, portanto, a destruição da percepção da realidade. Então, não é de estranhar que apareçam, vamos dizer, leis aberrantes uma atrás das outras. Agora, o terrível é que as pessoas que não compartilham dessa doença da percepção, dessa perda da percepção da realidade, vão ter que viver dentro da realidade inventada por esses psicóticos. E nós vamos ter que declarar que todas essas loucuras que inventaram são tudo realidade. Quer dizer, o sujeito vai dizer para nós assim, olha, 2 mais 2 é 5. E você vai ter que repetir, é 5, sim senhor. Você está entendendo? Né? Os rios correm para trás. Você vai dizer, os rios correm para trás. Os urubus voam de costas. E você vai ter que repetir tudo isso. Dizer, sim senhor, é verdade. E se você disser o contrário, você será não apenas um criminoso, como você também será um desajustado social. Né? Quer dizer, é muito difícil você se ajustar dentro do mundo psicótico, né, como esse. Mas é isso realmente que eles estão obrigando, né, a fazer. Então é esse mais ou menos o mundo em que vocês vão ter que viver no futuro. Então me dê um momentinho que eu vou procurar aqui mais um e-mail aqui. Aqui um Marcos Vinícius Monteiro andou estudando lá a minha teoria dos quatro discursos e pergunta se existe realmente uma analogia entre os quatro discursos, o discurso poético, retórico, dialético e lógico, uma analogia entre os quatro discursos e os quatro elementos, tais como compreendidos na cosmologia antiga e medieval. Existe sim, quer dizer, isso não é apenas uma analogia, uma curiosidade. Eu até cheguei a escrever todo um capítulo explicando isso, mas não houve tempo de colocá-lo no livro que eu escrevi sobre Aristóteles. Talvez numa segunda edição eu possa aumentar com esse capítulo. Espero que sim. Agora aqui o Márcio Humberto Bragalha me escreve aqui. Inicialmente agradeço a iniciativa do Talk Show, está excelente, muito obrigado. Sou juiz de Santa Catarina, leitor assíduo do seu site desde 1999. E ele faz aqui um comentário sobre as tais dos conceitos jurídicos indeterminados, que eu mencionei no último programa. Diz ele, essas indeterminações, as expressões sem significado constante, se empilham umas sobre as outras no ordenamento jurídico brasileiro. Muitas vezes, quando preciso sentenciar aplicando a lei ao caso concreto, me deparo com indeterminações as mais vagas, as mais abstratas, que, propositado involuntariamente, oferecem ao intérprete de algo que deveria ser ao máximo possível objetivo e previsível, um nível altíssimo de subjetividade. Em resumo, dá para decidir do jeito que se quer. Bom, a ideia é exatamente essa, quer dizer, quanto mais... Eu já expliquei, conceito indeterminado não existe. O que existe é termo com significação indeterminada. Porque isso é uma coisa, é um conceito
Conceitualizar é determinar, né? Então, conceito vem do latim concepio, quer dizer, quer dizer junto e cepio quer dizer pegar, agarrar. E então, o que significa o conceito vamos dizer, uma estrutura verbal que lhe permite, ao mesmo tempo, vamos dizer, agarrar uma ideia que está dentro da sua mente e você agarrar também o objeto, a referência objetiva dele, né, no mundo, no mundo exterior, no mundo objetivo. Então, falar em conceito indeterminado é quadrado redondo. É pior que o quadrado redondo, na verdade, né? Porque seria o quadrado não quadrado. Mas na hora que inventaram esse negócio, quer dizer, onde a própria expressão já é errada, e a ideia mais ainda, inventaram de propósito, para tornar, vamos dizer, toda a lei um conjunto de mecanismos que estejam à mercê das pressões políticas e das decisões arbitrárias dos grupos de poder, mas que elas possam, vamos dizer, fazer da lei o que elas quiserem. Isso aí vamos dizer, uma das muitas técnicas de guerra cultural. Isso é a inspiração longínqua disso é o próprio Antônio Gramsci, onde você vai derrubar todo o edifício das leis sem mudar lei nenhuma, você simplesmente esvazia ela de conteúdo, daqui a pouco você põe um conteúdo inverso. Assim, tudo que era proibido se torna obrigatório, tudo que era obrigatório se torna proibido, sem que você precise mudar a letra de uma única lei. É para isso que serve essa ideia idiota dos conceitos indeterminados, né? Analisando o problema, tenho considerado a hipótese de que a forma de redação das normas jurídicas positivas é propositadamente assim adotada como instrumento revolucionário adicional. Já que percebo não apenas a maioria dos políticos, mas também a boa parte dos magistrados é de esquerda. Você tem toda a razão, Márcio Humberto. É exatamente isso que acontece. Quer dizer, tudo isso aí é instrumento de empulhação a serviço de um esquema de poder político. Vamos ver se tem alguém aí. Tem alguém na... Tá bom, não temos ninguém na fila para falar. Vamos ver. Alguém me manda aqui um artigo escrito em 1999, Hermes Rodrigues Neri, falando sobre o livro do John Cornwell. Ele diz que as colocações bem contundentes contra Pio XII e as candentes indagações de Cornwell são bem argumentadas, apesar de altamente manipuladas. Claro, isso foi uma empulhação muitíssimo bem feita. Esse Cornwell é simplesmente um vigarista. Quer dizer, o nego que diz que fiz profundas pesquisas na Biblioteca do Vaticano, quando você vai ver, parece que a ficha lá assinalava 3 passagens dele por não mais de 2 horas cada uma. Esse foi lá só para maquiar, né? Inventou um monte de besteira e foi maquiar com uma aparência de pesquisa. Vamos ver. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Também uma outra carta perguntando se faz sentido aqui. Márcio Oliveira, perguntando se faz sentido a expressão socialismo cristão. Eu digo, faz exatamente no sentido da nota falsa de $100, que é, de certo modo, uma nota falsa de $100. Então, o socialismo cristão é, de certo modo, cristão, no sentido de que é uma falsificação do cristianismo. Agora está aqui um outro pergunta. Vamos lá. Leonardo. Estou cada dia mais interessado sobre os movimentos tradicionalistas. No entanto, já posso citar algumas besteiras ainda pregadas por esses arautos da pureza católica. Desde já digo que sou um conservador, tenho um profundo respeito à tradição da doutrina da Igreja, que tomei como minha, independentemente do Concílio Vaticano II. Mas como não aceitar o ecumenismo, a união entre os cristãos para um diálogo e entendimento, buscando o que mais une que o desune? Bom, aí é o seguinte, de fato eu vejo que muitos desses grupos tradicionalistas, eles têm, até por uma questão reativa, quer dizer, até pelo escândalo que sofreram durante o Concílio Vaticano II, eles às vezes se apegam a uma noção um pouco tacanha, tá certo? Do que seja a doutrina, e vamos dizer, ficam imbuídos num sacrossanto horror, por exemplo, ao protestantismo, à Igreja Ortodoxa, etc, etc. É claro que estão, vamos dizer, errados nisso,
tá certo? Mas eu acho que o valor que tem esse grupo, na verdade chamar esse grupo de tradicionalista é errado. Tradicionalismo é mais um termo geral que se aplica, vamos dizer, aos discípulos de René Guénon, Fritjof Schuon, etc, etc. Esse outro grupo especificamente católico, o mais certo seria chamá-lo de católico pré-conciliar, uma coisa assim. Note bem que o grupo ligado ao Monsignor Lefebvre, né, eu conheci algumas dessas pessoas, tenho o máximo respeito por elas, quer dizer, não posso acompanhá-las em todos os seus julgamentos, mas eu acho que essas pessoas eram o que havia de melhor na Igreja Católica e justamente esses foram jogados fora. Né? Não sei se você sabe, mas esse pessoal, por exemplo, da Teologia da Libertação, que é o pessoal que propunha a inversão do cristianismo, nenhum foi jamais excomungado. No máximo, se pediu lá ao Leonardo Boff, então, o que eles chamam silêncio obsequioso, quer dizer, você ficar quietinho durante um tempo, depois você volta a falar aquela besteirada toda. Né? O silêncio obsequioso foi exatamente o que se pediu ao Galileu. Aí você fica quieto durante 3 meses, depois volta a falar tudo do mesmo jeito. Agora, o pessoal conservador, pré-conciliar, esses foram excomungados mesmo. O Dom Castro Maia foi excomungado, o Marcelo Lefebvre foi excomungado. Mas isso foi excomungado por quem? Foi excomungado por gente que já estava auto-excomungada pelo Pacto de Metz. Então essa excomunhão não vale absolutamente nada. Então, no Rio de Janeiro havia um grupo tradicionalista criado, tradicionalista conservador, pré-conciliar, criado pelo Gustavo Corsão. E depois que foi continuado por um amigo meu, o Dr. Júlio Flechman. O Dr. Júlio Flechman era um judeu que se converteu ao catolicismo por influência do seu amigo Gustavo Corsão, e que quando morreu o Corsão, ele que ficou com, vamos dizer, com o encargo de continuar a liderança desse grupo pré-conciliar. O Dr. Júlio foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, tá certo? Era um homem de uma honestidade e de uma coragem, de uma sinceridade a toda prova, tá certo? E um homem, vamos dizer, fiel não só à igreja que ele escolheu, como também à memória do seu mestre Gustavo Corsão. E agora só agora fiquei sabendo que o Dr. Júlio morreu recentemente. Não precisa concordar com todas as ideias e interpretações que o Dr. Júlio fazia sobre todos os itens da disputa da disputa eclesiástica, mas eu sei o seguinte, eu sei que qualquer coisa que se dissesse contra esse grupo era mentira, porque era as pessoas mais honestas que tinha no Rio de Janeiro. E, no entanto, a Arquidiocese do Rio, na época, fez o diabo com essa gente, quer dizer, perseguiu, mentiu, quer dizer, oprimiu. O Dr. Júlio conta isso no seu livro de memórias, que se chama A Crise é de Fé e é Grave, que foi editado pela editora Permanência. Vocês podem ter notícia disso através do site, eu não lembro se é permanência.com.br ou permanência.org, mas é um dos dois. Dei uma olhada nisso. Então, eu tomei por norma o seguinte: eu não discuto doutrina com esse pessoal tradicionalista. Quer dizer, eu não o sigo, mas eu não admito que ninguém fale mal deles, tá entendendo? Porque a pessoa tem para falar, isso aí eu critico, até alguma autoridade moral tem que ter. Tá certo? E eu não conheço dentro da Igreja Católica quem tenha mais autoridade moral do que essa gente, tá certo? Que, vamos dizer, pagou, que sofreu pela sua fé, que viveu num espírito de sacrifício e de fidelidade à Igreja milenar. A gente tem que aprender vamos dizer, a respeitar os valores efetivos, tá entendendo? E também, veja, eu não vou ficar discutindo detalhes doutrinais com um grupo minoritário que está perseguido e oprimido. Isso eu não faço. Tá certo? O dia que este grupo tiver, vamos dizer, reconquistado o seu lugar, o lugar que merece dentro da igreja, merece muito mais do que esse pessoal que está na alta hierarquia hoje, o dia que eles tiverem sua liberdade, sua segurança, tá certo? E seus direitos assegurados, talvez eu possa discutir com eles, mas até lá não. Então, parece que é uma pessoa na linha aí, vamos ver quem é. Alô? 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 Sim, quem está na linha? É João Paulo aqui de Santos. Oi, tudo bem? Tudo bom. Olavo, lendo o seu site, algumas coisas que você escreve no jornal e também alguns sites da internet, às vezes eu fico na dúvida, e tem pessoas que acham que, na verdade, o grande, assim, perigo, vamos colocar entre aspas, que a sociedade ocidental enfrenta hoje seria o radicalismo islâmico. Mas tem gente que acha que não, que na verdade continua sendo a Rússia e a China. Eu queria saber o que você acha, qual é o papel da Rússia hoje e como é que você vê essa questão?
Bom, você precisa ver o seguinte, existem vários planos de dominação mundial que estão ou concorrendo ou colaborando no mundo atual. O velho plano, vamos dizer, comunista, ele continua aí, quer dizer, o risco que a Rússia e a China ofereciam, ele continua presente. Mas ele está concorrendo, vamos dizer, com o esquema globalista desse pessoal, vamos dizer, milionários, Rockefeller e Morgan, etc., que são os inventores, vamos dizer, do globalismo neossocialista, que seria o globalismo dos organismos mundiais, né, como ONU, Unesco, etc., etc. E você tem, em terceiro, vamos dizer, o projeto islâmico, que também, vamos dizer, é explicitamente votado a dominar o mundo. Não tem sentido você perguntar qual desses é o mais perigoso, tá certo? Porque o perigoso é a concorrência entre eles. Quer dizer, quer eles concorram, quer colaborem, são planos de dominação mundial. Veja, existir um plano de dominação mundial já é um absurdo. Tá? Porque você veja, por exemplo, se você pegar 2 milênios de história da Igreja Católica, a Igreja Católica jamais quis dominar o mundo. Quer dizer, a base do Império Medieval era o reconhecimento da diferença entre a autoridade espiritual e o poder temporal. Sim. Quer dizer, o poder temporal é que podia se organizar, então, internacionalmente, nacionalmente, do jeito que ele bem entendesse. Certo. Claro que a igreja queria espalhar a sua influência por todo mundo, mas se espalhar a influência por todo mundo é uma coisa, dominar, quer dizer, espalhar a influência por todo mundo é simplesmente obedecer a ordem do Cristo, ir por toda parte e fazer prosélitos. Isso a igreja fez. Mas ela jamais quis criar um sistema político mundial que ela estivesse no topo. E hoje em dia, ter um esquema de dominação mundial parece que é vamos dizer, uma banalidade, todo mundo quer. Daqui a pouco eu vou inventar o meu plano de dominação mundial também. E como é que você vê o Vladimir Putin e o futuro da Rússia? Olha, eu acho que qualquer país que tenha passado pelo comunismo, eu acho que não se recupera mais. Eu acho que a Rússia hoje é uma extensão da máfia. Se falar governo russo e máfia russa é exatamente a mesma coisa. Eu sugiro que você leia o livro da Claire Sterling, que era uma repórter do Seleções do Reader's Digest, uma excelente repórter, que foi a mulher que descobriu a trama da KGB para assassinar o Papa. Ela escreveu esse livro chamado Thieves' World, O Mundo dos Ladrões, em que ela mostra, vamos dizer que já na primeira metade da década de 90, vamos dizer, as várias máfias locais que tem no mundo, máfia italiana, máfia chinesa, etc., já tinham sido todas unificadas sob o comando da máfia russa. Certo. Então, a partir desse momento, acabou as guerras de máfia, não sei se você percebeu. Certo. Não tem mais guerra de máfia, agora é tudo irmãozinho. E quem manda, vamos dizer, é a máfia russa. Isso é o próprio governo russo, porque era o esquema da própria KGB. Ou seja, a economia soviética, ela se constitui assim, de metade de economia estatal e metade de economia capitalista subterrânea, subjugada, vamos dizer, e controlada controlada ilegalmente, controlada pelo terror, tá certo? Pelo pessoal da KGB. Tá certo? E o banditismo russo, também não havia banditismo avulso. Tudo, qualquer banditismo na Rússia estava sob comando da KGB. O pessoal, às vezes, não mede. Ele fala KGB como quem fala CIA ou quem fala M16, não é nada disso. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu na história humana. A KGB controlava todos os aspectos da vida social russa. Então ela também era dona das máfias. Quando acabou o comunismo, entre aspas, não fez diferença nenhuma, porque os caras que estavam no poder são os mesmos que estão até hoje. Usando meios bastante parecidos com os que usavam na época. Tá certo? Então, eu não vejo outro futuro para a Rússia senão continuar sendo roubada eternamente. Certo. Não consigo conceber, eu espero que não seja assim, porque é um grande povo, o russo é um povo maravilhoso. Né? Eu espero que haja uma luz no fim do túnel, que a Rússia ainda possa ter alguns dias vamos dizer, de paz, de liberdade, mas eu não sei como. Deus talvez saiba, mas eu não sei. Tá joia. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado eu. Tem mais alguém na linha aí? Então, vamos encerrando o programa, que já completamos o nosso tempo. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.